Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma grande edição. E hoje, meus amigos, daqui a pouco eu vou comentar sobre o primeiro vídeo que foi enviado por uma seguidora do canal, uma linda história. Inclusive isso aconteceu ontem, onde nós exibimos a live sobre União Sagrada, a Eliette e eu, e além de grandes tópicos que serão abordados. Fim da era de papel. Nova regra bancária força busca por ouro real. Então, estamos tratando aqui de uma revolução financeira que nos remete naturalmente ao QFS, tão desejado e almejado por todos nós. Eu vi algumas informações que já estão defasadas, inclusive estão sendo disseminadas nas redes sociais, que 290 países teriam feito um tratado sobre um novo sistema financeiro, etc, etc. Lembrando que essa informação já tem mais de 5 anos, e ela é repostada todo ano, de tempos em tempos, periodicamente. Isto é feito deliberadamente para que as informações tangíveis, credíveis, sejam colocadas no mesmo saco. Infelizmente. E hoje vou trazer algo respaldado em fatos. Inclusive, eu usei a inteligência artificial para conseguir reunir todas as fontes. Então, o que eu vou trazer para vocês é algo palpável. Não é o disse que disse, não é uma especulação, é algo que está acontecendo de verdade. Ok? E pode ser conferido, que é o melhor de tudo. Informações verificadas. Uri Geller, o aviso contra os malfeitores, para não falar, para evitar a palavra bandidos. O Uri Geller deu um aviso aqui bastante contundente. Sobre a Groenlândia também, o Uri Geller comenta. Inclusive, o próprio Uri Geller ofereceu uma ilha. Lembrando que o Uri Geller, ele é bem... ele ofereceu uma ilha particular dele para o Loirão, para uso militar, bem interessante. Conexão com 2026, porque este ano promete muito. O desmantelamento, o desmonte, melhor dizendo, corrigindo aqui, retificando, desmonte do legado do segredo, que fazendo até um trocadilho. Então, o segredo, o projeto legado, fazendo esse trocadilho com o projeto legado, será desmontado por Danny Jones. Danny Jones é um jovem, e ele está ganhando muitos seguidores, e ele tem uma linha bem similar, bem parecida com o Dr. Steve Greer. Este último vídeo, onde ele coloca a pirâmide de como funciona essa grande estrutura de poder paralela, teve mais de 600 mil views. Isso é impressionante. A geração Z, os jovens começam a se interessar por exopolítica. A Pam Gregory já havia previsto isso, e isto é uma prova tangível que, de fato, a geração Z, melhor dizendo, a geração Z, de fato, está se interessando por assuntos ufológicos e, mais precisamente, sobre a divulgação. Denunciante P3. O Dr. Greer prometeu que os denunciantes P3 iriam se apresentar e, de fato, está sucedendo, está acontecendo, como previsto. E no caso aqui é o Jordan Josak, o Jordan José. Ele é autista, savante, e ele é jovem ainda, e ele faz um pronunciamento realmente sensacional. Agora ele está participando, colaborando com o Instituto Skywatcher, presidido pelo Jake Barber, e é incrível a sua história, e nós iremos abordar nesta noite. Casa Branca faz alusão direta ao projeto Super Soldado. Ora vocês, quem diria? A gente fala sobre o projeto Super Soldado há tanto tempo, e era tido como teoria conspiratória, como diria a Thaisa Kashimoto, e agora a própria porta-voz da Casa Branca, nada mais, nada menos, a Caroline Leavitt, confirma e fala mesmo: super soldados foram utilizados na captura do Madurinho,
com todas as letras, inclusive tem uma matéria do Zero Red tratando deste assunto. Stephen Burns, o assunto principal da noite, isso, a máquina cósmica, a verdade que abala o sistema. Aqui, meus amigos, eu vou começar aqui com essa notícia maravilhosa. Não é uma notícia, mas um acontecimento que com certeza deve ser apresentado, né, digno de nota. Presta atenção nessa história que aconteceu nesse final de semana, mais precisamente neste domingo. Uma seguidora do canal nos enviou um vídeo de um orbe de plasma vermelho, que depois mudou para o tom alaranjado. Isso é bem interessante, porque os orbes de plasma que se manifestaram para Chris Bledsoe eram vermelhos e depois ficaram com um tom alaranjado. Então, um padrão idêntico à manifestação que o Chris Bledsoe testemunhou, aonde a dama se manifestou. Isso foi no dia da live de União Sagrada. No domingo, dia 11, a seguidora pediu a proteção da dama, olha que interessante, para uma parente. É claro que eu não vou aqui expor a pessoa, não é a intenção não é essa. A gente fala o milagre, mas não mostra o santo. A dama para um parente que seria submetida a uma cirurgia de alto risco e delicada. E tudo saiu maravilhosamente bem. Na sequência, ela pediu um sinal da presença da dama, que apareceu no céu, através deste vídeo incrível, impressionante. Como diz o próprio Chris Bledsoe, eles aparecem para aqueles que conseguem ver. Então, aquelas pessoas que realmente têm pensamento coerente, que têm amor no coração, os seres interdimensionais estão prontos e ávidos para se manifestarem, para que haja essa interação. Ou seja, que tem coerência cardíaca, onde a alma e a mente estão em sintonia perfeita. Esta é a verdadeira expressão da fé e dos protocolos de contato. Aliás, esse é o princípio básico de como funcionam os protocolos de contato desenvolvidos pelo Dr. Steve Greer. Lembre-se que os protocolos de contato do Dr. Greer foram testemunhadas por várias curas e milagres. Sim, aliás, o próprio Dr. Greer foi acometido de uma doença, enfermidade terminal, e foi curado em um dos protocolos, em uma das sessões de protocolo de contato, C5, contatos imediatos do 5º grau. Esplêndido. Não sei se todos aqui que estão presentes viram a prévia do vídeo, mas é um vídeo, deixa eu colocar aqui para vocês, enviado pela seguidora do canal, que eu faço questão de compartilhar. Vamos lá novamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pois bem... Pois bem, quem quiser ver o vídeo na íntegra, porque são mais de 5 minutos, é só entrar no meu Facebook ou no grupo do Telegram, ok? Está disponível lá. Pois bem, a questão é o seguinte, meus amigos, vamos dar continuidade. Pois bem, aqui. O poder de cocriar é nosso. Claro que é, obviamente. O que nossos amigos querem ao comungar conosco é mostrar que essa comunicação é totalmente possível e está ao alcance de todos. E que somos parte de uma mesma natureza fractal interdimensional. Sendo embaixadores galácticos e porta-vozes de uma comunicação cósmica que tem o potencial de mudar a consciência coletiva humana, ou seja, o campo morfogenético. Sensacional. Então, meus amigos, entendam uma coisa. Eu vi algumas pessoas fazerem comentários pejorativos, falando que isso é religião, que isso é sistema de crenças. Pasme, né? Pasme. Hoje, nesse final de semana, faleceu o nosso queridíssimo Eric Van Däniken, autor de Carruagem, né, dos Deuses, eram os deuses astronautas, e ele falou justamente disso. Ele falava, né, porque agora já está desencarnado,
ele falava justamente disso. Então, a origem de todas as religiões e credos do mundo está nos extraterrestres. É óbvio que isso foi subvertido, foi deturpado, mas a origem de toda a espiritualidade, assim como da religiosidade, surgiu dos extraterrestres. Lembrando que Jesus é um ser interdimensional, assim como Buda e outros mestres do Oriente. Pois bem, dando continuidade. Greer diz que os protocolos são seguros, que nos anos 50, que ele tem feito essas sessões, que em 50 anos, desculpem, né? Greer diz que os protocolos são seguros e que nos 50 anos que ele tem feito essas sessões, os resultados são todos positivos. Maravilhoso. Inclusive, muitas pessoas foram curadas de enfermidades diversas nessas sessões de protocolo C5. E o segredo é buscar o contato por amor genuíno e não por interesse próprio. Então, se você fizer o contato simplesmente para obter benefícios pessoais, não vai acontecer. Agora, se for através do amor, se os seres extraterrestres perceberem que você, que a sua vida, que tem um motivo, uma motivação que seja maior do que você, com certeza milagres irão acontecer. Como aconteceu, por exemplo, com o Dr. Steve Greer. Greer conta que no Parque Joshua Tree, na Califórnia, aliás, é um dos locais preferidos para as sessões de protocolo C5 do Dr. Steve Greer, um amigo que estava na sessão e sofria de vários problemas sérios no joelho e outro na coluna, viram esferas passando pelos seus joelhos e costas e ficaram totalmente restabelecidos, curados. Esferas, microesferas de plasma, passando próximo, circulando os seus corpos e a região, interessante, a região aonde seria o foco da enfermidade. No caso do rapaz, no joelho, o outro na coluna. Dr. Greer disse que as esferas eram como tipo de anestesia e quando acordaram, estavam todos curados. Dr. Greer conta que o sistema de pulso eletrônico colocou um sistema, porque eles fazem isso, então eles têm essa metodologia do mal e eles podem inserir enfermidades nas pessoas. Dr. Greer conta que um sistema de pulso eletrônico colocou um tumor nele e ele já estava em fase terminal e iria desencarnar, era previsto, pelo menos pelos médicos, que no caso o Dr. Greer iria desencarnar no ano de 1997. Mas numa sessão de protocolo C5, o Dr. Greer foi totalmente curado. Pois bem, Dr. Greer teve um sonho preditivo em 1978, quando ele estava no Oriente Médio. Ele teve uma visão onde militares não estavam mais usando capacetes psiônicos para atrair e abater OVNIs. Capacidades, melhor dizendo. Capacidades psiônicas para atrair e abater OVNIs. Ao invés disso, estavam usando os protocolos C5. E no meio da cidade ele viu um OVNI em forma de ovo. Lembrando que o JP também viu uma entidade, no caso essa entidade tinha origem na Lua, que também utilizava uma nave em forma de ovo, assim como Jake Barber. Pousando, e um extraterrestre antigo com barba branca saiu e começou o primeiro contato aberto mundialmente. Sensacional. E aqui, meus amigos, um post, uma informação do Elon Musk. Isso aqui é uma confirmação, Elon Musk ratificando o que o canal fala há mais de 4 anos. O objetivo da SpaceX é tornar Star Trek realidade. Repetindo, o objetivo da SpaceX é tornar o futuro Star Trek uma realidade tangível. Então, todos os esforços do Elonzinho, o sonho, ele foca toda a sua energia, toda a sua essência para que o futuro Star Trek se torne uma realidade. Palavras do Elonzinho. Queremos tornar a Academia da Frota Estelar real, para que não seja sempre ficção científica. E não será.
mas que um dia a ficção científica se torne realidade. Uau, palavras poderosas. De fato, meus amigos, um futuro tecnológico, onde a humanidade dará um salto evolutivo de 200, 300 anos, o JP fala de 300 anos, um salto evolutivo tecnológico súbito, rápido, através da entrega das tecnologias suprimidas. E tenhamos naves espaciais viajando pelo espaço, sim, porque uma civilização que está pleiteando se tornar uma civilização intergaláctica assume essa prerrogativa, ou seja, colonizar todo o seu sistema estelar. Todas as luas, né, planetas também, aqui do nosso sistema solar. Naves enormes com pessoas indo para outros planetas, para a Lua e, por fim, para além do nosso sistema estelar, para outros sistemas estelares também, onde poderemos encontrar alienígenas ou descobrir civilizações alienígenas extintas há muito tempo. É claro que o Elonzinho não pode falar abertamente ainda que, na verdade, esse contato já existe. A gente compreende. Queremos ter naves espaciais futuristas, épicas, e com muitas pessoas a bordo viajando para lugares onde nunca estivemos antes. De fato, uma declaração bombástica por parte do Elonzinho, confirmando aquilo que eu já falo há mais de 4 anos. Este é o objetivo final, se tornarmos uma civilização Star Trek. Porém, para tanto, essa instituição espúria, paralela, tem que ser desmantelada, tem que ser desfeita, desmontada completamente, assim como este sistema financeiro espúrio. Pois bem, e falando em sistema financeiro espúrio, o fim da era de papel, nova regra bancária, força a busca por ouro real. Uma verdadeira revolução está em curso. Já está acontecendo. E é totalmente observável. Uma mudança silenciosa nas regras globais dos bancos está prestes a transformar o mercado de ouro, forçando as maiores instituições financeiras do mundo a trocar promessas de papel por metal físico guardado no cofre, conhecida como Basileia III. Então, esse acordo já está em vigor. Então, não é um acordo entre países. É um acordo, na verdade, forçado pelos chapéus brancos, empurrando o sistema bancário para uma reformulação. A regulação está sendo descrita por especialistas como detector de metais do sistema financeiro. Uau, realmente espetacular. A regra que muda o jogo. Então, esse processo, na realidade, começou em 2025 e a projeção, pelo menos no projeto oficial escrito, é até que seja finalizado até entre 2027 e 2028. A regra que muda tudo. Então, é um processo em curso. Isso não vai acontecer subitamente. Aliás, já está acontecendo. Porque, convenhamos, reformular o sistema financeiro inteiro é um trabalho hercúleo, absurdo. E é claro que tem que ser feito em etapas. A regra que muda o jogo. Durante décadas, os bancos operaram em um mercado de ouro duplo. De um lado, o ouro físico, as barras reais guardadas em cofres. De outro, um vasto mercado de ouro de papel. Contratos e promessas que representavam metal, mas sem lastro físico, garantido para todos os detentores. Ou seja, um sistema fiduciário. É um sistema sem lastro, coisa nenhuma. Sistema baseado unicamente em especulação financeira. Pois bem, a nova regra já está em vigor, está aqui para vocês. Inclusive, eu fiz uma procura, tá, meus amigos? Aqui com várias fontes, Basileia III e a prata. O que isso significa para os investidores em 2025? Então, já se iniciou em 2025 e agora em 2026 está se intensificando. Como eu havia dito, é um processo, em fases, em etapas, em curso.
A nova regra chama de Índice de Financiamento Estável Líquido, NSFR. Ok? Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, vocês podem comprovar. Não é algo, porque é uma especulação ou porque é uma fonte vazada. Nada disso. O que eu estou trazendo aqui é algo sólido. Ok? Pois bem. Ataca o coração desse sistema paralelo. Ele exige que os bancos provem que têm fontes de financiamento estáveis para seus ativos, para o ouro de papel. Isso se torna extremamente caro e complicado. Sim, porque agora o dinheiro vai ter que ter lastro. O dinheiro de papel. A riqueza vai ter que ter lastro real em ouro, metal precioso. Em linguagem simples, a regra tira a vantagem financeira de prometer ouro que não tem no cofre. Então não tem mais dessa. Não, porque são títulos, promessas, etc. Não tem jeitinho mais. Vai ter que sim confirmar o ouro real. Totalmente lastreado. Maravilhoso. Por isso, meus amigos, que o JP, no ano 2023, no interior da Terra, recebeu aquela remessa, vários containers, assim, toneladas e toneladas de ouro que estavam sendo destinadas para vários países do mundo. Bem interessante. Para continuar na atividade. Teve gente que falou assim, mas os países já receberam esse ouro. Não. Eles só vão receber o ouro depois que esse processo for concluído. Depois que todos os governos espúrios, todos os governos que praticam atos de arbitrariedade sejam depostos. Ok? Deixar bem claro aqui para vocês. Para continuar na atividade. Os bancos agora têm um caminho claro. Precisam comprar e guardar ouro físico real para lastrear suas operações. Tanto é que muitos bancos, por exemplo, JP Morgan, vai pagar uma multa aí de 1,6 bilhões. E qualquer banco que não puder comprovar o lastro, simplesmente vai fechar as suas portas. Tem que ter liquidez real. Então a era da especulação acabou. Ouro vira dinheiro de primeira classe. A transformação vai além. Sob Basileia III, o ouro físico alocado e guardado em um cofre seguro foi oficialmente reclassificado. Antes, na era do sistema babilônico financeiro, que está em transição já está com seus dias contados, antes o ouro era considerado uma commodity, um investimento de risco. Então não era algo seguro. Agora é tratado como ativo de capital, Tier 1, com risco zero. Então, se você investir em ouro, é dinheiro garantido. Investimento garantido sólido, sem margem de risco. Risco 0%. A mesma categoria do dinheiro em espécie das dívidas de governo estáveis. Por que vocês acham que vários empresários, empresas e investidores estão comprando ouro como se tivesse amanhã? Porque eles já sabem, isso é um processo irreversível e que será sacramentado ou em 2027 ou em 2028. Pelo menos esta é a estimativa, a perspectiva inicial. Essa mudança burocrática é profunda. Ela incentiva os bancos a serem acumuladores de ouro físico. Então, os bancos agora são obrigados a terem ouro físico real para lastrear as suas finanças. Não apenas negociantes de papéis. Um balanço patrimonial fortificado com ouro real se torna mais sólido perante os reguladores. O relógio regulatório e a corrida pelo metal. Por isso que todos os investidores, bancos, países estão correndo para garantir as suas reservas de ouro. Por isso que a China está acumulando tanto ouro. Essa não é uma teoria para o futuro distante. O cronograma de implementação já começou. Por que meus amigos, só linkar os pontos. Por que vocês acham que o atual presidente do Fed americano, que é o Banco Central dos Estados Unidos, vai ser demitido? Porque o loirão está fazendo pressão, colocando pressão, botando pressão para que ele seja demitido.
porque esse novo sistema tem que ser estabelecido. Loirão também diminuindo as taxas de juros apenas para 10%, retribuição, inclusive o próprio secretário do Tesouro norte-americano confirmou que o cidadão norte-americano será retribuído. Então, um processo que é totalmente perceptível. O efeito prático é uma pressão na compra inédita por ouro real. E essa corrida já é visível. Vinda não de especuladores, mas do próprio sistema bancário, em busca de cumprir a lei. Eles são obrigados. Então, não é só uma questão de investimento. Eles têm que cumprir a nova lei. Lembrando que essa lei já está em vigor. Fim das brechas. Prática como emprestar a mesma barra de ouro para múltiplos compradores. Então, você usa... quer dizer, isso aí é uma... quer dizer, quase praticamente podemos classificar isso como fraude. Vamos ser sinceros aqui e utilizar a palavra correta. Falcatrua. Então isso não cola mais. A alavancagem infinita se torna insustentável. Então você usa a mesma barra de ouro para múltiplos compradores. Não, isso não funciona mais. Funcionava antes, no sistema babilônico financeiro. Valorização do físico. A escassez natural do metal físico, agora disputado por bancos, fundos, governos e indústria, pode redefinir seu valor. Proteção para a poupança. Então vai ser ótimo para todos nós. É bom salientar aqui, meus amigos, que eu estou pegando fontes oficiais. Daqui a pouco a gente vai ver com a nossa análise. Tá? Isso aqui é fonte oficial. Isso aqui é algo feito de forma técnica. É uma análise técnica. Para o cidadão comum, a posse do ouro físico fora do sistema bancário, em casa ou em cofres privados independentes, ganha novo significado, sendo vista por muitos como uma proteção contra a desvalorização do dinheiro fiduciário. Em resumo, Basileia 3 não é uma opinião de mercado, mas uma lei contábil. Ok? É uma lei. E já está em vigor. Ela está desmontando um castelo de cartas, construído com derivativos do papel e forçando uma migração histórica em direção ao ativo tangível. O sistema financeiro global está literalmente aprendendo a diferença entre uma promessa e uma barra de ouro. Sensacional. E está aqui para vocês, meus amigos. 8 bancos pagaram 1,3 bilhões pela manipulação do preço da prata. Já estão sendo multados. Fonte oficial para vocês. Isso já está acontecendo. Estou resgatando aqui várias informações. Informações essas totalmente verificadas e oficiais. Portanto, o sistema fiduciário está com seus dias contados. Acabou. É uma questão única e exclusivamente de tempo. Assim como o cartel bancário. A transição do sistema para um lastro-ouro não é uma promessa. Entendam, não é uma especulação, não é uma fonte que vazou que ninguém sabe quem é. Estou mostrando algo real, algo palpável. E está acontecendo. Aliás, já está em curso. Mas uma promessa real que já se iniciou e não pode ser parado. Todos os bancos corruptos que não se adequarem e que criaram dinheiro ou liquidez a partir de fraude serão extintos. JP Morgan, 1,3 bilhões. HSBC também. Pois é. Já está acontecendo. Não é que vai acontecer. É claro que esse processo, para ser sacramentado, definido, ainda existem alguns passos, alguns degraus. Mas a questão não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, e já tem um prazo estipulado. Já existe um cronograma. Provavelmente entre 2027 e 2028. Tá? Fontes oficiais. Ok? Isso aqui não é canalização. Estou mostrando fatos. O novo sistema financeiro está nascendo. E isso não é uma especulação. É um fato mensurável. O novo sistema financeiro será instaurado junto com a entrega das tecnologias para que haja o futuro Star Trek, como bem disse o Elonzinho em sua postagem emblemática. Que vão redefinir o mercado através de energia livre,
e novas tecnologias. E toda especulação financeira será extinta. Uma nova era está despontando e sendo instalada num novo sistema igualitário e justo, que vai, obviamente, definir uma nova era financeira. Realmente esplêndido. Isso aqui é muito bom, porque eu vejo pessoas, não, porque ainda tem gente que insiste. Ah, porque vai passar 10 anos, porque vai passar 5 anos, porque o sistema financeiro não vai mudar. Meu querido, se informe. O sistema financeiro já está mudando. Isso não é negociável. Isso é um processo irreversível e é lei. É importante se abastecer de boa informação. Pois é. Aliás, o tempo está se esgotando. Porque neste ano nós vamos ser bombardeados por uma avalanche de informações. Sem falar da revelação de novos denunciantes. Daqui a pouco eu vou comentar para vocês, meus amigos, que testemunho, que depoimento incrível desse garoto. Garoto, prodígio, maravilhoso, que é um denunciante P3, o Jordan Jozak. Autista savante. Agente psíquico. Maravilhoso. Que ele fala da nova era, que nós vamos conviver com extraterrestres, com outras consciências. Lembrando que ele sofreu muito quando pequenino, nesse projeto nefasto. E mesmo assim, ele tem uma visão linda do mundo. Um exemplo para cada um de nós. Um rapaz, acho que ele deve ter no máximo 30 anos. Acho que ele é isso, deve ter 25 a 27 anos. E para os céticos de plantão, apesar que aqui não é uma questão de ser cético ou não, só se você quiser negar a realidade. É questão de querer negar a realidade. Eu não trabalho com promessas. Eu sou pesquisador. E como pesquisador, eu procuro ser o mais responsável possível. Aqui ninguém trabalha com promessas vazias. Trabalhamos com fatos. Jack Straw. Post. Outro banco desesperado para se livrar de sua posição vendida em prata. O Goldman Sachs, olha só, foi avisado há alguns dias que se não reduzir sua posição vendida em pelo menos 60%, será liquidado em menos de 45 dias. Então vai ter que deixar ali equivalente o lastro ouro, prata, tudo bonitinho, sem especulação, isso, sem migué, né, para enganar os outros, nada disso. Caso contrário, vai encerrar as suas atividades. Agora o HSBC foi instruído a encerrar sua posição vendida até o final deste mês. O aviso está claro. Todos os bancos foram oficialmente notificados de que precisam comprar prata. Em outras palavras, lastro ouro, para cobrir suas posições vendidas. Ou serão liquidados. Vão ter que fechar as suas portas. Vão entrar em falência. Essa semana a mês promete ser insano. Quem está falando isso é um dos maiores analistas financeiros do mundo. Sabe o que acontece? Tem pessoas que disseminam informações desencontradas, informações de 4, 5 anos atrás, que não tem respaldo em absolutamente nada. Isso é feito pelos discursos para ofuscar as informações verdadeiras. Infelizmente. E o pior, tem muita gente que se julga desperto que cai nessa. Infelizmente. Quando eu falo, às vezes eu acabo até sendo repetitivo. Veja direito as fontes que você está consumindo. Por favor, eu peço encarecidamente, mas tem gente que não liga. Né? Vai só na empolgação. Pois é. E o pior, que você só assistisse estava bom. O pior é que fica compartilhando. É o pior de tudo. Desinformação. Mais dados. É importante deixar isso muito claro. Mudança da Casa Branca surpreende os bancos favoritos de Wall Street.
Pois é. O Wall Street acordou na segunda-feira, 12 de janeiro, e descobriu que um dos seus motores de lucro favoritos estava repetidamente na mira da polícia. Uau, tá acontecendo, gente. Tá acontecendo. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. Como eu falo, o conhecimento liberta. Como a Liette disse na live de domingo. Se você não assistiu a live de domingo, eu recomendo que você assista. Que era o lema, inclusive, do Capitão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O presidente Loirão defendeu um limite de 1 ano para as taxas de juros dos cartões de crédito, fixado em 10%, afirmando que a medida entraria em vigor em 20 de janeiro. E argumentando que os americanos estão sendo explorados por taxas de 20% a 30%. Essa era acabou. Juros abusivos. Acabou. Isso já é o prelúdio do novo sistema financeiro. Também, porque os Estados Unidos não ficará de fora. Aliás, os Estados Unidos é o dínamo para que este novo sistema financeiro possa ser ancorado no mundo inteiro. Está aqui para vocês. Para quem tem dúvida ainda. Mas não precisa acreditar em mim, não. Vai fazer uma pesquisa básica. Procura lá. Procura com carinho. Em uma publicação na rede social, o presidente afirmou que a partir do dia 20 de janeiro de 2026, eu, como presidente dos Estados Unidos, proponho um limite de 10% para as taxas de juros. 10%, talvez em 2027, 0%. Sem falar também que já existe um programa nos Estados Unidos para restituir as pessoas do anatocismo financeiro. Dívida sobre dívida. Que enriquece o sistema bancário. Lembrando que o sistema bancário é um dos elos desta organização transnacional espúria que é denunciada pelo Dr. Steve Greer há mais de 35 anos. E está caindo de podre. Para as taxas de juros de cartão de crédito por 1 ano, reafirmando uma promessa fundamental de campanha de 2024. Fantástico. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Pois bem. Marco Rubio grava vídeo espanhol dedicado ao povo cubano. Porque essa operação tem várias facetas diferentes. Muitas coisas para serem sanadas. Uma mega operação que trabalha em várias camadas diferentes. Mesmo porque o inimigo trabalha em várias camadas diferentes. Então, o remédio tem que ser aplicado também nessas camadas e subcamadas. Que é uma verdadeira teia da aranha, de aranha. Esse vídeo, ou cabeça do povo, com vários tentáculos. Esse vídeo, olha só o que o Marco Rubio falou. Ele fez em espanhol, endereçado diretamente ao povo oprimido das Ilhas Caribenhas. Esse vídeo do povo das Ilhas Caribenhas, nas ruas da ilha, exigindo o fim de um regime ilegítimo, porque o povo está se manifestando lá também, é uma inspiração enorme. E é um risco enorme. Sabemos enfrentar esse regime dentro dessa ilha escrava e oprimida. Quero que saibam que vocês têm o nosso apoio irrestrito. Palavras do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Que Deus abençoe a todos vocês e que Cuba seja livre em breve. Fecha aspas. Que o mundo, melhor dizendo, porque isso tem um teor maior, que o mundo, e o mundo será, com certeza, Marco Rubio, liberto muito em breve. O Uri Geller, grande Uri Geller. O Geller é uma simpatia de pessoa, eu gosto muito das postagens do Uri Geller, muito inteligente também. Aviso de postagem do Uri Geller, agente psíquico, ele que foi agente psíquico do projeto Stargate. Aviso aos bandidos e mulas do país ali dos Ayatollah. Essas conhecem. Se tentarem retalhar contra Israel ou Loirão, lembrando que o Uri Geller é trampista toda a vida, tá? Maga toda a vida. Usarei todo o meu poder mental
Olha aqui, olha o que o Uri Geller falou. Usarei todo o meu poder mental, persuasão mental, para desativar suas defesas e tornar suas brinquedinhos inúteis. Não se esqueçam do projeto Stargate, da agência de 3 letras, que eu fiz parte. Verdade. Onde meus poderes psíquicos foram testados com sucesso contra os soviéticos. Estou ao lado do bravo povo do Irã. A liberdade está chegando. Palavras do Uri Geller. Uau, é de arrepiar. O projeto Stargate, a batalha psíquica ofensiva além da espionagem. Uau. À primeira vista, você vê esse depoimento aqui do Uri Geller, para quem não conhece, vai falar, ele tá blefando, isso é um absurdo. Como assim? Ele, através das suas habilidades psíquicas, vai sabotar os brinquedinhos bélicos do Irã? À primeira vista, parece algo totalmente improvável. Mas não. Ele está se baseando em fatos. Vou mostrar esses fatos. O projeto Stargate, a batalha psíquica ofensiva além da espionagem. Porque o projeto Stargate vai além de visão remota. Vamos deixar bem claro aqui. A narrativa pública em torno do projeto Stargate, ou espionagem psíquica, frequentemente o retrata como programa de visualização remota, ou espionagem psíquica, que inicialmente ele foi feito com esse propósito, voltado para a coleta de inteligência. No entanto, relatos e experimentos conduzidos por seus principais pesquisadores e participantes revelam uma faceta mais profunda e ativa. A investigação séria sobre o uso de habilidades psíquicas para sabotagem de equipamentos eletrônicos, influência sobre a forma de decisão de adversários. Então, um grupo de agentes psíquicos treinados, geralmente, isso é reforçado através de equipamentos eletrônicos, que são denominados psicotrônicos, podem confundir a cabeça das pessoas para tomarem decisões erradas e podem também sabotar brinquedinhos, potencialmente. Lembrando que esses projetos também foram desenvolvidos paralelamente nos anos 60 e 70, também pelos russos. Isso também foi documentado. Essa agenda ofensiva não era especulação, mas um campo de pesquisa experimental concreto. O caso mais documentado é o experimento realizado em 1972 por Ingo Swann. Lembrando que o Ingo Swann era um dos visualizadores remotos e agentes e ativos psiônicos dos Estados Unidos mais poderosos. Ele realmente era fora da curva. Um dos principais videntes do programa, interessante, médiums do governo, das agências de 3 letras. No Stanford Research Institute, CRI, sob a supervisão do físico Harold E. Pundolph, já conhecido. Foi um dos diretores, junto com o Russell Targ, Dr. Russell Targ, Dr. Puthoff. Swann foi colocado diante de um magnetômetro supercondutor, um instrumento de alta precisão e magneticamente blindado. A tarefa era clara: usar apenas a força da intenção mental, poder da mente, da consciência, para alterar sua leitura. Então imagine, o poder da mente, ele poderia sabotar um equipamento eletrônico militar de outro país. De acordo com relatos internos do programa, Swann conseguiu induzir uma perturbação clara e momentânea no aparelho. Para os cientistas do CRI, esse resultado não era apenas um fenômeno parapsicológico curioso. Era uma demonstração prática de psicocinese. Psicocinese é a prática no qual, com o poder da mente, você pode manipular equipamentos eletrônicos e até mesmo objetos físicos. E uma prova de conceito de que a mente humana poderia, em tese, interferir e destabilizar sistemas eletrônicos sensíveis e altamente protegidos. É nesse contexto operacional que o testemunho de Uri Geller se torna fundamental. Claro, Geller, cujas habilidades foram extensamente testadas pela equipe de Pundolph, é verdade, vai além de confirmar a existência desses experimentos. Ele afirma ter sido um agente ativo neste vertente do projeto.
Então, como havia dito, o projeto Stargate vai além de espionagem psíquica. Em suas declarações, Uri Geller confirma que as práticas para fazer com que aparelhos eletrônicos e militares de comunicação dessem defeito ou para induzir militares a tomarem medidas erradas eram objetivos de pesquisa reais e perseguidos. Seu papel, conforme sua narrativa, não se limitou à demonstração em laboratório, mas envolveu a aplicação prática desses conceitos, explorando o potencial da mente como uma ferramenta de batalha não convencional e indetectável. Essa aqui é uma das facetas do projeto Stargate, que foi dirigido pela agência de 3 letras, a CIA, que oficialmente encerrou as suas atividades em 1995, mas a gente sabe que não. Inclusive confirmado pelo próprio Chris Bledsoe. Conclusão. Agenda ofensiva da consciência. Portanto, a partir da perspectiva interna dos participantes como Igor Swang, Uri Geller, e sob a direção científica de Harold Puthoff, o projeto Stargate transcendia a espionagem passiva. Ele representava um esforço pioneiro secreto para dominar a batalha psicotrônica. Um campo onde a própria consciência seria utilizada como brinquedinho para desorientar, enganar e sabotar o inimigo. Os experimentos com magnetômetros e os relatos de operação ativa de influência e sabotagem psíquica desenham o contorno de um programa cujo verdadeiro alcune buscava nada mais, nada menos que o controle do campo de batalha através do quê? Da consciência, do poder mental. Uau! Espetacular. Então o Uri Geller está prometendo, olha, eu vou usar as minhas habilidades psíquicas e vou ajudar, vou cooperar para a queda desses regimes opressores e vou começar agora. E usou, no caso, como exemplo, o regime dos Ayatollahs. Que coisa. Conexão com 2026. O desmonte do legado do segredo. Que faz um trocadilho direto com o projeto Legado, que é um projeto classificado de recuperação de naves acidentadas. Na verdade, o projeto Legado é uma grande estrutura que tem elo direto com esta organização transnacional ilegal e a supressão das tecnologias, além de corpos de entidades não humanas, naves acidentadas e, obviamente, tecnologia reversa. Enquanto figuras como Chris Bledsoe e JP, George Pabon, narram contato com esferas espirituais e operacionais, isso aqui eu já falei, mas é importante recapitular, na última live. Grush ataca o coração do sistema, a burocracia do sigilo, ele opera na camada mais alta da inteligência, desafiando o legado do segredo. Gostei do trocadilho. Que mantém a verdade oculta. Suas ações são um catalisador institucional que acelera o processo do desvelamento, alinhando-se perfeitamente com a tese de que 2026 é um marco da transição, como analisado pelo jornalista Ross Contert. As revelações de Krush são um sinal de que as coisas estão prestes a ficar muito interessantes e que a história oculta está emergindo. E para comprovar isso, a veracidade desta informação, olha só isso aqui, meus amigos. Este vídeo, que eu vou passar resumidamente para vocês, quando eu vi, já estava com 600 mil views. Um jovem, tá, que é o Danny Jones, está abordando isso, né? Apesar que essa informação já é conhecida pelo Dr. Steve Greer, mas ele coloca aqui, acrescenta alguns dados fantásticos, um grande pesquisador, ele atualiza a informação que a gente já conhece do Dr. Steve Greer, e isso denota que o jovem começa a se interessar de verdade. Mas a geração Z quer provas. A geração Z quer evidências tangíveis, não gosta do disse que disse. Isso é muito bom. É fantástico. E está acontecendo. Então, esse grupo de pessoas que outrora, principalmente a geração, pessoas de 17, 20, 27 anos, simplesmente ignoravam esse assunto, começam agora a ter interesse real. Isso é maravilhoso.
O UpGarp, tá? É o codinome do Danny Jones. Descreve o programa legado de obras com uma estrutura em forma de pirâmide, organizada para manter o controle e o sigilo das informações. Uau! Então, o projeto legado, ou programa legado, é a base de como funciona uma estrutura espúria, é a base operacional que forma esta organização espúria, ilegal e criminosa. Topo da pirâmide. Quem está no topo da pirâmide? Aqui, bem em cima. É fantástico. Topo da pirâmide. Top level. Aqui em cima. Vamos conhecer nesse momento. Vai valer cada segundo do seu tempo. Mesmo porque conhecimento é poder. De verdade. Topo da pirâmide. Um pequeno grupo de tomadores de decisões finais, segundo o denunciante Dick Cheney, teria ocupado o topo da parte desse sistema por anos. De acordo com relatos repassados pelo denunciante David Grush. O David Grush, meus amigos, simplesmente jogou tudo no ventilador. Tá falando tudo. Dando detalhes de como funciona essa organização ilegal. Eu acho que nesse momento o Dr. Steve Greer está em êxtase. Está muito empolgado. Porque é algo surreal. Sui generis. Nunca visto antes. Dick Cheney, para quem não conhece, ele foi vice do Bush. Só que, na verdade, ele que mandava na DS, no governo paralelo, nessa organização transnacional. É o chefão. Por volta entre 2001 e 2009. Dick Cheney é um político norte-americano de extrema influência no aparato de segurança dos Estados Unidos. Lembrando que o Dick Cheney era republicano. Então, tem pessoa que imagina, todo republicano é bonzinho. Não é, não. Inclusive, o George Bush era da caveira e ossos. Totalmente escuro e espúrio. Uma pessoa totalmente do mal. Dick Cheney é um político norte-americano de extrema influência no aparato de segurança dos Estados Unidos. A dicotomia, né? Acho que, não, todo mundo que é do Partido Republicano é do bem, todo mundo... bom seria se fosse assim, mas não é. Todo mundo que é democrata é do mal. Infelizmente, não funciona assim. Norte-americano de extrema influência no aparato de segurança dos Estados Unidos. Foi vice-presidente dos Estados Unidos entre 2001 e 2009. E Majestic I, o grande chefão. Durante o governo George Bush, além de ter atuado anteriormente como secretário de defesa entre 1989 e 1993, e chefe de gabinete da Casa Branca. É uma carreira e tanto. Ao longo de décadas, Cheney construiu fortes vínculos com o complexo militar industrial. Lembrando que o complexo industrial militar é a base, inclusive o próprio Eisenhower, no seu discurso de despedida, foi bem incisivo com relação aos perigos do complexo militar industrial, do governo paralelo. Ele mesmo falou, olha, se não tomarmos cuidado, o complexo militar industrial, ele não falou exatamente com essas palavras, mas no contexto fica subentendido, claramente, vai se tornar a DS, um governo paralelo, a base da estrutura de uma subversão dentro dos Estados Unidos e no mundo inteiro. Serviço de inteligência e grandes contratantes de defesa, sendo amplamente reconhecido por operar nos bastidores do poder, por sua atuação em programas altamente classificados. Lembrando que esse vídeo foi abordado por um jovem, esse rapaz aqui. Então, eu acho que até mesmo pela identificação, como ele é jovem, está atraindo um público novo. Então, a geração Z começa a se interessar por esses assuntos. Coisa que talvez eu não consiga, talvez o Dr. Greer não consiga, mas o Danny Jones está conseguindo. O importante é a informação chegar nas pessoas e viralizar. Isso que importa. É a missão ser cumprida. Maravilhoso, está de parabéns, Danny Jones. Dr. Greer, vamos fazer um paralelo aqui com o Dr. Greer. Dr. Greer já afirma isso há 35 anos, gente. Eu fico maravilhado porque praticamente tudo que o Dr. Greer falou está sendo confirmado e ratificado nesse momento, por várias vozes diferentes. Danny Jones, Richard Dolan, entre outros pesquisadores, Danny Sheehan também.
Dr. Greer afirma que o almirante Bob High Eman era M12. É, esse cara aqui. Majestic 12. Tá aqui a cara dele. Dos chefões. No topo da pirâmide. E o Dick Cheney. Pois é. Chefões da cúpula do poder paralelo. Não só nos Estados Unidos, porque isso é uma organização transnacional. Então eles não respeitam fronteiras. Chefões do Brasil, chefões da Europa. Pois é. Os verdadeiros chefões. Eram M12, assim como Dick Cheney, que foi vice de Bush em 2001 e 2009. Dr. Greer diz que já teve conversas com membros ativos dos M12. Cara a cara. Inclusive pessoas que estavam disfarçadas na agência de 3 letras. Isso é bem interessante porque eles ocupam cargos na superfície e às vezes o cargo que ele ocupa na superfície nem é o cargo mais importante. Às vezes ele é um coronel na superfície, mas no mundo underground ele é um general 4 estrelas. Bem interessante. O vice-presidente aqui no caso, Dick Cheney, na verdade aqui mandava no governo paralelo. E no próprio George Bush. Que coisa. Lembrando que o George Bush fazia também parte do esquema. Só que na hierarquia do mundo underground, o Dick Cheney estava por cima. Ele era o superior. E o subserviente, no caso, era o George Bush, que na superfície, paradoxalmente, era o presidente. Incrível essas coisas. Inclusive pessoas que estavam disfarçadas na agência 3 letras e outras agências de inteligência. E Greer descobriu que é tudo compartimentado em 1000 pedacinhos, para dificultar mesmo. Pega um pedacinho, coloca aqui, outro pedacinho ali. Aí você pega um pedacinho, só um pedacinho, difícil de você realmente conseguir. Como se fosse um quebra-cabeças. Você pega o quebra-cabeça de 1000 peças e coloca em um lugar diferente. Quer dizer, é quase que impossível. É por isso que o Dr. Greer demorou 35 anos para acumular essas informações, esses dados. A juntar todas as peças. É interessante. Com uma pirâmide de poder, ele disse que não levaria para a terra dos pés juntos. Chegaram para o Dr. Greer, Dr. Greer, é o seguinte, a gente pode liquidar o senhor agora, executar o senhor. A gente não vai fazer isso não. Imagine, o senhor falando isso na cara do Dr. Steve Greer. Não vamos fazer isso não, sabe por quê? Porque isso daria mais credibilidade às suas alegações, porque agora o senhor é famoso. Nós cometemos um erro. A gente deveria ter eliminado o senhor. Imagine falar isso na cara do Dr. Greer quando o senhor não era conhecido. Agora não vai ter o efeito desejado. Porque o senhor é super famoso. Aí o senhor vai para a terra do pé junto. Aí vai dar uma repercussão em tanto. Vai dar mais credibilidade ainda a tudo que o senhor fez. Então a gente não vai eliminar o senhor só por causa disso. Que coisa, hein? Outro. Aqui, humilhante. Majestic 12, tá aqui. Aqui para vocês. Tudo sendo exposto agora, tá, meus amigos? O David Cruz está de parabéns. Dando nome aos bois e mostrando o esquema inteiro, como que funciona. E é claro que o loirão vai ter que tomar providência. Se não é que ele já está tomando as providências. Creio eu que já esteja. O general Michael Hayden, também M12, foi diretor da NSA e da agência de 3 letras. Algumas das pessoas são conhecidas do público, outras não. Nem todas são conhecidas, não. Tem pessoas que, assim, na superfície é um ninguém, mas no mundo underground é um dos principais ali, ocupa um posto elevado. Faz parte da cúpula. No mundo dos contratantes corporativos existem muitos deles. Greer se lembra de que estava no Arizona, na mansão de um membro do M12. Imaginem vocês. Chamaram o Dr. Greer. O Dr. Greer, olha, o Dr. Greer é quase que insano. Eu não sei como que ele vai num lugar desse. Ele vai. Bem assim. Quando ele era mais novo, o Dr. Greer era um pouco fora da casinha. Eram 11 horas da noite. Ele foi convidado para uma reunião onde havia uma mesa que parecia a távola redonda. Imagine vocês. Mesa redonda ali com toda a cúpula do governo paralelo, da DS, dos Majestic 12. Eles disseram, Greer,
Você é um tolo. Ui, você é bobo. Porque está latindo para pessoas erradas. Não vai funcionar, você não vai conseguir. Tentando desmoralizar o Greer, sabe? Tentando fazer com que o Greer desistisse de tudo. Que coisa. Olha, nós temos 2 bilhões de dólares, viu, Greer? 2 bilhões de dólares aqui na mesa para você. Bonitinho. Você nem vai pagar imposto, garanto. Pra você gastar, você vai viver como milionário. Iates, né? Lembrei do Pica-Pau. Né? Iates, mansões, mulheres, tudo que você desejar. Lembra o desenho do Pica-Pau? Quando eu assisti, eu era pequenino. Olha, temos 2 bilhões na mesa para você calar a boca. E você pode fazer parte do nosso grupo e ter poder de verdade. Tem mais, você vai ter uma cadeira aqui e você vai ser Majestic, viu, doutor Greer? Vai ter a honra de sentar junto conosco e manipular o mundo. São todas ovelhas, não vale a pena, doutor Greer. É fácil de manipular, é fácil de enganar eles. Eles não acreditam no senhor, acho que o senhor é louco. Interessante que na década de 90, muitas pessoas alegavam, doutor Greer é maluco, sei o quê, etc., teoria da conspiração. E agora? E agora? David Cruz está trazendo as informações. Richard Dolan. Denúncia séria. Agora imagine uma pessoa do calibre do David Cruz, um dos principais testemunhas, trazendo isso à baila agora. É porque ele tem proteção. Alguém grande, os chapéus brancos estão dando proteção para que ele possa jogar tudo no ventilador. E é impressionante que uma informação desse porte é ignorada. Eu, pelo menos, não vi ninguém no Brasil falando sobre isso. Isso sim é a mudança acontecendo. Isso sim tem o potencial da entrega das tecnologias. Isso sim é a derrota dessa organização espúria. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas estão mergulhadas em desinformação. E o pior, os grandes influenciadores. E não conseguem fazer a leitura de nada, ou quase nada. Infelizmente. Por que você estuda? Você estuda para primeiro saber distinguir. Primeira coisa que você tem que aprender. Distinguir o que é verdade, o que é verídico e o que é uma balela. O que é uma desinformação. Saber fazer a triagem é o primeiro passo. E você pode fazer parte do nosso grupo, viu, Greer? Todos os seus problemas acabaram. Greer se recusou. Interessante que depois que o Greer recusou, foram até a esposa dele. Começaram a pentelhar a esposa do Greer. Então ficaram tentando convencer a sua esposa, porque geralmente mulher, eles sabem disso, eles são espertos, né? Mulher quer ver vida de luxo, né? Tem muita mulher que é assim, né? Infelizmente, não dizendo todas, óbvio. Eu não consigo com o Greer, mas se a gente conseguir fisgar a esposa dele, ele vai junto. Pelo menos essa era a expectativa deles. Dizendo que seria bom ser bilionária e que não valia a pena continuar. E a esposa do Greer disse não. Lembrando que a esposa do Greer foi escolhida pelos extraterrestres. Uma pessoa maravilhosa e determinada que está com ele. Para quem não sabe, a esposa do Greer foi recomendada pelos extraterrestres. Maravilhoso, seria incrível, acho que todo mundo precisava disso. Imagine, Dr. Greer, num protocolo de contatos, na história dele. Chegaram pro Dr. Greer, Dr. Greer, essa aqui vai ser a sua esposa. Essa é a mulher ideal. Dr. Greer foi atrás dela e está casado com ela até hoje. Maravilhoso. Espetacular. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Dr. Greer é prova disso. E eu sei muito bem disso também. Depois que perceberam que o Greer não iria ceder, disseram, viram que não tinha jeito. Greer, você é um médico, ganha uma micharia, né, Greer? Ainda bem que você está nos Estados Unidos, porque se fosse no Brasil é pior ainda, do SUS. Mas, ó, vem aqui, Greer. Greer, abre ela. Greer, chega mais, meu querido. Greer, você é médico e tem uma ótima reputação. Gostamos de você, viu, Greer? Gostamos de verdade. Achava legal você. Lá no fundo a gente gostou de você. De verdade, é igual a máfia, parece aqueles diálogos, meus amigos, é coisa de louco, parece aqueles filmes de máfia, isso que parece roteiro de filme, mas é real. Gostamos de você de verdade, mas tem um porém. Meu colega, você pode usar todos os seus cartões de crédito que quiser. Outra proposta.
indecente aqui, várias propostas indecentes para o Dr. Greer. Você pode usar, estourar seu cartão de crédito. No outro mês está zerado. Porque a gente controla o cartel bancário. De juros sobre juros. Que coisa, hein? Você pode usar todos os seus cartões de crédito que quiser, porque supervisionamos e administramos supercomputadores que sustentam o sistema financeiro global. E zeramos todos os seus cartões de crédito todo mês. O que você achou dessa? Maravilha, hein? Meus amigos, por isso que o Dr. Greer foi escolhido pelos extraterrestres, porque uma pessoa comum cairia. O próprio Dr. Greer fala que muitas pessoas foram compradas e cederam. Cederam. O Dr. Greer fala que cada um tem o seu preço. O preço deles, eles estimaram que seria 2 bilhões. Carl Sagan aconteceu, só que infelizmente Carl Sagan cedeu. Ofereceram também para ele uma quantia exorbitante. Infelizmente. O Greer fala isso quase chorando. Terrível. Dinheiro acaba pervertendo as pessoas. Greer respondeu: eu adoraria ter acesso a isso, amigo. Mas nesse caso, abre aspas, você se tornaria meu dono. Receio que não posso fazer isso. Fecha aspas. E o Dr. Greer, quando saiu, falar, o Dr. Greer é espetacular, né? Ele pegou o dedo do meio. Desculpa falar aqui, mas quando é assim, meus amigos, tem que ter uma resposta à altura. Ele falou: olha, pega a sua proposta, gira e roda. Eu não vou aceitar isso. Dr. Greer é fora da curva. Talvez por isso que o Dr. Greer, quando tinha 8 aninhos de idade, depois que o Dr. Greer, ele foi educado por pais ateus. Com 8 aninhos de idade. Quando ele teve o primeiro contato com os seres extraterrestres, falaram para ele, quando ele tinha 8 aninhos: você, Steve Greer, na época não era doutor, vai ser o baluarte da divulgação. Ele falou: mas eu sou apenas um maquilância. Ele falou: mas é você mesmo. Coração de verdade, coração de leão. Que não se compra, que não se vende. Eles responderam: calma, Greer, estamos tentando ajudá-lo de verdade. Isso foi em 1994, tá, meus amigos? Data, 1994. E depois disso, Greer teve abordagens semelhantes. Eu sei que parece roteiro de filme. Palavras do Greer, é mesmo, parece um roteiro de filme, da máfia. Mas foi pura verdade. O que acontece é que muitos que fazem parte desse grupo estão desertando. Como é o caso do William Egan Kolb, que foi cancelado porque queria a divulgação das tecnologias, iria entregar a joia da coroa sozinho, e ele foi desencarnado em 1996, quando ele estava no carro para entregar a tecnologia das Mad Bets numa conferência de imprensa. Esse cara é um corajoso, vai ter que ter muitos heróis que deram a vida para que a divulgação pudesse se tornar algo concreto, meus amigos. Merece um busto. Heróis desconhecidos. Este é um dos heróis desconhecidos. William Egan Kolb. Talvez a grande maioria das pessoas não saiba quem foi o senhor. Mas depois da revelação, o senhor, a sua memória será lembrada por toda a eternidade. Hoje, meus queridos, este departamento está dividido. É só ver o caso do JP. Desertores dos sites negros, porque essa estrutura só poderia ser rompida de dentro para fora. Ou seja, muitos M12 querem a divulgação. Inclusive, um dos M12 do MIT se encontrou, que não vai dar o nome, óbvio, o Dr. Greer, que é do Instituto de Massachusetts, que nós estamos cooperando, nós estamos numa guerra interna para a divulgação e a revelação das tecnologias. O que eles estão fazendo não é certo. Ex-amiguinhos, né? Porque eram ex-parceiros, que tiveram o despertar da consciência. Meus amigos, eu vou contar algo para vocês do Emily Smith que é de chorar, que é emocionante demais. O Emily Smith fala, porque o Emily Smith ele foi militar, médico, e ele participou da autópsia de inúmeras entidades não humanas que foram torturadas. E ele fala ali de arcturianos, ele fala de pleiadianos, que ele conviveu de perto. Homens-formiga. E ele não entendia, por que vocês submeteram a isso? Vocês estão sendo maltratados, torturados,
Por que vocês estão aqui? Por que vocês estão se sujeitando a isso? Porque a raça de vocês tem muito mais poderes. Se eles quiserem, eles podem vir aqui agora e resgatar vocês. Por quê? Ele não entendia. Depois, os seres que lidavam com Emily Smith, esses seres extraterrestres, não falaram nada. Falou, observe o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui em missão. Nós estamos aqui porque nós queremos estar aqui, nós escolhemos estar aqui. Sacrifício crístico. O que acontece, meus amigos, é que muitos Majestic 12, muitas pessoas que faziam parte desse governo espúrio, ao conviver com esses extraterrestres, perceberam amor incondicional, perceberam alta vibração e aos poucos a sua consciência mudou. É claro que nem todos, porque tem a questão do livre-arbítrio. Aí depois, o Emily Smith entendeu. Ah, agora eu sei por que vocês estão aqui. Uau! Uau! Que emocionante. Realmente estamos na etapa final. Eles não vieram aqui sacrificar à toa. Em vão. E está acontecendo. Para nossa alegria. E se você não está emocionado com isso, deveria estar emocionado. Com certeza deveria. Imagine vocês, meus amigos. O Emily Smith falou, e viu isso no extraterrestre, se a gente conseguir mudar o coração de uma das pessoas, de um dos diretores daqui, já valeu a pena. Quão longe nós estamos, né? A gente fala de amor crístico, mas isso aqui é só comparado com o sacrifício de Jesus. Desculpa, mas é do mesmo nível. É do mesmo nível. Amor incondicional. Camada administrativa. As 6 agências centrais de inteligência, NSA, Agência de 3 Letras, DEA, NRO, NGA, e ainda não oficialmente reconhecido Escritório Nacional de Reconhecimento Subaquático, a NURO, NURO, essas diretorias supervisionam os programas relacionados a OVNIs, à margem da Casa Branca e do Congresso. Então, essas 5 organizações principais seriam os maestros, vamos colocar assim, as organizações. É bom frisar que não é a organização inteira, tá? Então entenda. O Dr. Greer deixa bem claro, assim como também o Dani. Né? Deixa eu até esquecer o nome dele. Deixa eu ver, Danny Jones, isso. Danny Jones. Então é uma facção, no caso da NSA, uma facção da Agência de 3 Letras, da DEA e assim por diante. Tá? Pois bem. E programas relacionados a OVNIs à margem da Casa Branca e do Congresso. Camada administrativa e supervisão autônoma. Existe uma camada operacional autônoma no aparato de segurança dos Estados Unidos, composta por um núcleo de 6 agências, NSA, a CIA, a DEA, NRO e a NGA, e o legado Escritório Nacional de Reconhecimento Subaquático, NURO. Pois bem, isso a gente já falou. Função. Esse núcleo supervisiona diretamente programas ultra-secretos, incluindo os relacionados a fenômenos aéreos não identificados, UAPs ou OVNIs, operando com grande autonomia em relação à supervisão convencional da Casa Branca e do Congresso. Então, por causa daquela maldita lei de segurança nacional que foi promulgada pelo Truman com o lobby do Nelson Rockefeller em 1947, que formou um comitê especial, na época denominado Majestic 12, eu nem sei se tem esse nome, provavelmente nem usam mais esse nome, porque eles mudam o nome, que é uma forma de despistar. Começou o grande problema, quando se iniciou o projeto Manhattan 2, porque era tão grande ou maior que o próprio projeto Manhattan, como visto no documento desclassificado, recuperado pelo Dr. Greer e Burr Smith em 1952, que era um programa mais sigiloso que o programa mais sigiloso dos Estados Unidos, que era a bomba
né, do juízo final. Mecanismo. A autonomia é a garantia por programas de acesso especial SAPs e pelo orçamento negro. Mecanismos legais que compartimentam informações e financiamentos, restringindo o conhecimento completo, até mesmo de autoridades eleitas em comitês de supervisão. Inclusive o próprio Bob Lazar, um grande, não sei se todo mundo conhece o Bob Lazar, usava essa designação ultra secreta SAP. Conclusão. Embora a integridade formal dessas organizações preveja uma cadeia de comando clara, a prática operacional prioriza o sigilo e a proteção de ativos, criando uma realidade onde a execução precede a supervisão democrática tradicional. A experiência não reconhecida de uma entidade como Nuro exemplifica este princípio de compartimentação máxima. Então é um negócio, meus amigos, para não se achar mesmo. Então imagine o seguinte, você tem várias pequenas caixas, igual boneca russa, né? Então tem várias caixas. Dentro dessa caixa tem uma outra caixa, que entra outra caixa, que entra outra caixa. Só que o problema é que toda a informação não está contida nessas múltiplas caixas compartimentadas, mas inúmeras caixas compartimentadas, fragmentadas. Quer dizer, é quase que impossível você conseguir ajuntar as peças. E o pior, grande parte dessas informações fragmentadas são desinformação, plantadas deliberadamente pelos escuros para despistar, para dificultar ainda mais a busca. Nós devemos muito para o Dr. Steve Greer, viu, gente? Só por isso. Por ele ter realmente conseguido desvendar e ajuntar todas essas peças. Só isso já é um milagre por si só. Esse documento NRO seria apresentado pelo Dr. Greer ao vice-almirante Tom Wilson em 1997, quando Wilson era J2, chefe da divisão de inteligência do Estado-Maior Conjunto. Autentificado a existência dessas operações não reconhecidas, mas o almirante teve acesso negado. Sim, autoridades eleitas com acesso legado. Jimmy Carter com acesso legado. Né? Bill Clinton, acesso legado. James Olsen também, na época, na década de 90, era o chefe da CIA, acesso legado. JFK, acesso legado, só que o JFK não aceitou e foi até as últimas consequências e acabou apagando com a própria vida. Pois é, tá aqui, credencial do Bob Lazar, confirmando. Cosmic Ops, Majesty Ops, uma alusão aos Majestic 12, ou seja, funcionário dos Majestic 12. Ops, Magic Ops, refere-se a operações relacionadas a OVNIs, ETs, Majestic. Camada intermediária crítica, FFRDSC. Eu ia falar do Stephen Burns, mas pelo visto eu vou ter que deixar para uma próxima oportunidade, porque esse assunto está muito bom. É importante, é um assunto fundamental. Todo mundo tem que saber disso. Você é desperto de verdade, com certeza terá interesse nisso. Como havia dito, conhecimento é poder. Camada intermediária crítica, FFRDSC. O Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Financiamento pelo Governo Federal, tá? Então essa sigla aqui significa Centro de Pesquisa em português, em bom português, e desenvolvimento financiados pelo Governo Federal. Como MIT, Bethel Sancha, Lawrence, Livermore, Ark Hydrogen, embora pertencem ao governo, em tese, pelo menos no papel, diz que pertence ao governo. Esses laboratórios são operados por contratadas privadas e funcionam como verdadeiras guardiões técnicas de materiais de sistema exóticos. Essas empresas aqui. Esta informação foi repassada e descoberta aqui pelo Danny Jones, reforçando ainda mais, deixando mais completo a informação do Dr. Steve Greer e a denúncia do David Grush. Meus amigos, isso aqui é surreal, meus amigos. Imaginem vocês. Altos funcionários do governo confirmando e dando nome aos bois. São essas empresas aqui. Empresas que, em tese, fazem pesquisa de tecnologia, laboratórios, vários laboratórios diferentes,
que na verdade retém Medbed, que retém grandes tecnologias. Aqui estão as empresas. Essas empresas aqui. Que em tese deveriam trabalhar para o governo, mas na verdade elas têm vínculo direto com as empresas privadas, contratadas de defesa, onde fornecem paralelamente o resultado das suas pesquisas e a tecnologia reversa, que não chega aos ouvidos das autoridades constituídas. Uma verdadeira falcatrua, um verdadeiro esquema espúrio. Usando dinheiro público. Sem falar também de substâncias ilícitas. Por isso que o Loirão está combatendo de forma ferrenha, que é um dos financiamentos dos sites negros, e também o cartel bancário. Base da pirâmide, contratante de defesa. Lá embaixo, já vimos a parte intermediária. Empresas como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Haidt Corporation, RIAM, TRW, responsáveis por construir e testar hardware sob diretrizes altamente classificadas. São eles que testam. O laboratório faz a pesquisa e quem realmente vai fazer os testes e colocar isso para funcionar são as empresas contratadas de defesa. Esses aqui produzem, né? Eles vão fazer os experimentos. Depois que esses experimentos são feitos, eles são testados nessas empresas aqui. Estou tentando aqui ser o mais didático possível, porque é um tanto complexo, para que todos entendam. Existem duas divisões da Lockheed Works, Dr. Greer. Uma que produz naves convencionais e outra, né, que trabalha paralelamente para essa organização espúria, que produz naves antigravidade. Certa vez, um funcionário do governo americano, com autorização, foi inspecionar instalações de produção da Shooking Works. É um funcionário. Isso, um funcionário que representava o governo, um fiscal, como se fosse um fiscal. Foi lá dar uma olhada, foi dar uma checada na Shooking Works, Lockheed Martin. E foi ali, mostrado toda a instalação, foi-lhe mostrado apenas as aeronaves conhecidas. Ele disse, meu amigo, porque ele era conhecido, este fiscal era conhecido, Dr. Steve Greer, viu, meu querido? Viu, meu amigo? Eu sei que vocês produzem outras coisinhas aqui, mais sofisticadas. Eu não vim ver essas aeronaves, não. Não vim ver F-16, não. Helicóptero Black Hawk, não, nada disso. Eu sei que vocês fazem outras coisas, outras atividades aqui. E eu quero ver. E eu tenho autoridade. Você não está acima da minha autoridade. Sou representante do governo. E eu quero ver. Sei que existe uma instalação subterrânea debaixo dessa fábrica. Eu sei exatamente o local. Eu quero acesso a ela agora. E eu tenho um mandado. A pessoa agora vai. Os funcionários disseram, riram da cara dele e disseram, você tem autorização para inspecionar esse setor. E somos protegidos pela lei de segredo de invenção. Maldita lei de segredo de invenção. E você não pode descumprir a lei, e nem o governo. Portanto, você não tem meios legais de fazer nada. Cai fora daqui. Que coisa. Esse funcionário é uma testemunha do Dr. Steve Greer. Greer disse que uma pessoa próxima a Donald Trump está lhe pedindo dicas e conselhos para identificar a localização exata desses sites e como operam. Parece que agora... Porque é o seguinte, depois que o David Grush trouxe essas informações à baila, e o Danny Jones dando mais detalhes, meus amigos, mostra que, de fato, estamos a um passo da destruição, desmantelamento dessa estrutura do mal. Caso contrário, essa informação não estaria tendo a repercussão que está tendo agora. E o David Grush tem a proteção devida. Ele está com a costa quente. Tem a retaguarda. Tem retaguarda para fazer isso. Os sites negros, só nos Estados Unidos são 150, tá, dessas instalações subterrâneas. São interligados, interconectados com trens de maglev.
Eu sei como eles trabalham. Eu conheço algumas pessoas que trabalham e trabalharam nessa rede de túneis. Que tem conexão direta com uma ramificação da agência de 3 letras, Dr. Steve Greer. Esses túneis são administrados e construídos pela Bechtel Corporation. Então, alguns empreiteiros construíram esses complexos subterrâneos. Eles utilizam um dispositivo de tunelamento para produzir os túneis, como uma broca nuclear, que ligaria a base de Edwards à base de Nellis, nos Estados Unidos. Principal empreiteira na atualidade dos túneis. Está aqui para vocês, Bechtel. Dispositivo de tunelamento para produzir os túneis com broca nuclear, que ligaria a base de Edwards à base de Nellis. E está aqui a ilustração para vocês. Lembrando que o próprio Dr. Greer fala de forma inequívoca que a melhor forma de desmantelar esta estrutura é através do quê? De uma exposição pública. Porque enfrentar eles lá embaixo, eles são agentes do terror. Não dá para usar essa palavra aqui. E eles têm brinquedinhos para destruir a humanidade. Ou pelo menos para provocar milhões de desencarnes. Então não é tão simples assim. Eles têm um verdadeiro exército de clones. O próprio Emily Smith confirma. Sem falar de brinquedinhos tecnológicos, que fazem os melhores equipamentos militares da superfície serem arco e flecha. Alguém pode falar assim, mas tem os desertores. Minoria. E mesmo assim é uma operação arriscada. E são os únicos que podem fazer essa operação. E eu vejo um monte de informação desencontrada, mentindo, né, disseminando desinformação, não, porque tudo é aquilo, balela. O que eu estou trazendo aqui são informações verificadas. O que eu estou trazendo aqui é um denunciante oficial. Exposto pelo Ross Contat, um jornalista que não está de brincadeira. O David Clutch não está de brincadeira. Dr. Steve Greer não está de brincadeira. Não está de lero-lero, de diz que disse. Então é importante ter o quê? Senso de proporção. Saber separar as coisas. Empresas contratadas, corporações fazem essas operações compartimentadas sem supervisão do Congresso e de níveis de segurança SAP, TS e SCI, das agências governamentais de programas de acesso especial, dão cobertura para esses atos ilícitos operarem livremente. Mas essa era acabou. Todo mundo está sabendo. E isto vai ser apreciado pelo Congresso dos Estados Unidos. Lembrando que a palavra do David Clutch tem um peso muito grande. Patrick M. Hughes, está aqui a foto dele, do general, diretor da Agência de Inteligência de Defesa nos anos 90, sabia, através de Greer, sobre essa balbúrdia, esse estado paralelo, sobre as naves antigravidades que eram produzidas, sobre os muitos supostos UFOs que estavam aparecendo por aí. Muitos eram produzidos aqui. E, é verdade, tecnologia reversa como o TR-3B. As camas médicas de regeneração dos sites negros são produzidos na fronteira do México com o Texas. Dr. Greer é testemunha ocular, com outras testemunhas militares que confirmam isso. E podem refazer membros perdidos, regenerar a espinha vertebral. Dr. Greer já viu uma dessas funcionando. Alguns desertores levaram para ver uma dessas funcionando. Dr. Greer viu com seus próprios olhos. Abre aspas. Existem pessoas boas que mostraram tudo isso. E eu pude ver com meus próprios olhos essas maravilhas funcionando. Ross Contat, a Groenlândia não se resume em território, mas sim ao ápice. Sim. Tem muitas pessoas que, infelizmente, acreditam que o interesse do loirão na Groenlândia é estratégico, porque ali tem terras raras. Não. O próprio Ross Contat, você sabe, não é, Ross Contat? Você é uma pessoa inteligente. Você sabe que o verdadeiro motivo é outro. Uma pessoa esclarecida, de verdade, um grande pesquisador, que cava fundo, trabalha duro, compara dados, sabe que não. Ross Contat acaba de fazer uma afirmação surpreendente no Newsnet, programa dele, de TV, argumentando que a verdadeira história não contada por trás da Groenlândia não é apenas geopolítica. Não, geopolítica é apenas a camada de superfície. Apenas um rótulo. Apenas uma pele. A verdadeira história é apenas a ponta do iceberg. Mas sim a atividade de WAPs.
Para quem não sabe, a Groenlândia é um dos locais onde existe a maior atividade de UAPs do mundo. Ele apontou para relatos repetitivos de fenômenos anômalos dentro do redor da Groenlândia. Verdade. Particularmente em regiões ricas em minerais e terras raras. Interessante, né? Bem local das terras raras existem ali, que supostamente seriam um dos motivos, né? Pelo menos o motivo principal dessa disputa, mas não. Ali também, coincidentemente, é um local onde está muita atividade de OVNIs. Que coisa, não, Ross Content? Surgindo uma convergência de interesses humanos estratégicos, suposta tensão não humana. A riqueza mineral da Groenlândia já a coloca no centro do planejamento estratégico dos Estados Unidos e global. Mas Content observa que as mesmas áreas têm atraído avistamentos persistentes de UAPs. Vamos destrinchar esse assunto agora. O Uri Geller. Uri Geller novamente. Olha essa postagem do Uri Geller. A Groenlândia guarda mistérios secretos. Muitos mistérios. É um dos pontos quentes do planeta. Ali tem de tudo. Entrada para a intraterra. Tem arca. Tem portal interdimensional para um reino da Hiperbórea. Quer dizer, ali, meus amigos, é um verdadeiro ponto quente do planeta Terra. Um grande portal. A Groenlândia guarda sala de registro. A Groenlândia guarda mistérios secretos, mapeados os mundos ocultos sobre o gelo da Groenlândia National. Sim, a Groenlândia guarda muitos mistérios sobre o seu gelo, incluindo evidências de uma civilização antiga, perdida. Tule, a Hiperbórea. Inclusive o Bigodinho, eu não posso usar o nome aqui, o Bigodinho, lembra dele, né? O Bigodinho, segundo confronto mundial, tinha uma obsessão pela Groenlândia. Por quê? Porque isso é oficial, tá, meus amigos? Ele sabia que ali tinha uma entrada para a intraterra. E ele acreditava que tinha um portal para outra realidade. Ok? Bigodinho. Segundo confronto mundial. Isso. Nazis. Esses mesmos. Civilização antiga perdida, com assentamentos sofisticados, cânions e montanhas subglaciais imensos. 2 enormes crateras de impacto de meteoro, como Iauata, cavernas escondidas e uma base militar secreta da Batalha Fria. Sim, que foi utilizada, inclusive, pelos Estados Unidos. Camp Center, que está abandonada agora. Repleta de resíduos perigosos. Tudo preservado pela camada de gelo, revelando um mundo oculto de vida passada e história geológica. E é verdade. Por exemplo, isso é histórico. Tudo ali próximo daquela região do Ártico. Ao norte. Os gregos coletaram história de viajantes sobre as misteriosas terras do norte. Logo determinaram que o Ártico ficava acima da fonte do vento norte e, portanto, desfrutava de um clima agradável. Uau! A Terra foi supostamente povoada por uma raça de pessoas igualmente agradável, os hiperbóreos. Isso faz parte da cultura grega. A vida no Ártico era tão fácil que os hiperbóreos eram basicamente imortais. A terra onde o sol não se põe. Isso faz parte dos escritos da Grécia Antiga, da história da Grécia Antiga. Claro que também isso foi retratado pela Sociedade Teosófica, né, pela Helena Petrova Blavatsky. Vamos dar continuidade. Por volta de 300 a.C., um astrônomo chamado Pitéias supostamente navegou ao norte da Grã-Bretanha, lá pro norte, perto ali da Groenlândia, por ali. Descobriu uma terra chamada Tule. Por que vocês acham que havia uma sociedade secreta na Alemanha bigodista que chamava Tule? Veja o tamanho da obsessão. Esse é um dos motivos da obsessão que denota claramente a obsessão do bigodismo por esse lugar. Tule. Sociedade Tule. Tinha a Sociedade Vril, tinha a Sociedade Tule, tinha a Sociedade da Pedra Negra, né? E a Sociedade Vril. E a Sociedade do Sol Negro. Essas eram as sociedades secretas da Alemanha bigodista que realmente mandavam na Alemanha. Esse modelo foi que eles copiaram nos Estados Unidos depois. Né? Pois é, um modelo parecido. Eles realmente mandavam. Tule.
onde o sol era visível ao meia-noite, no solstício de verão. Quando ela tentou navegar ao norte de Thule, ele encontrou uma barreira intransponível, que ele chamou de pulmão do mar. Barreira intransponível, como se fosse um portal. É um mundo paralelo. Interessante. Do paralelo. E foi forçado a voltar. Isso está na história. Aconteceu no ano 330 a.C. O Uri Geller. Vamos voltar aqui novamente para o texto do Uri Geller, que isso aqui está muito interessante. Meus queridos amigos, Loirão vai dominar a Groenlândia. Sabendo, o Uri Geller, assim, muito assim, defende o Loirão com unhas e dentes, né? Maga toda a vida. Ele precisa fazer isso. E eu o ajudarei com a minha pequena ilha Lamp. Inclusive, ele ofereceu a sua ilha para ser ponto militar. Alguns geólogos acreditam que a Groenlândia possui algumas das maiores reservas de petróleo remanescentes do mundo. Em 2001, o Serviço Geológico dos Estados Unidos descobriu que a água ao largo do nordeste da Groenlândia, águas ao largo do nordeste da Groenlândia e ao norte e sul do Círculo Polar Ártico poderiam conter até 110 bilhões de barris de petróleo, e isto foi constatado em 2010. Acredito que empresas petroquímicas britânicas confirmam isso. O Uri Geller, postagem do Uri Geller. Mas há muito mais lá, que é peixe pequeno. Muito mais. Os Inuits, que é um povo nativo da Groenlândia, do norte da Groenlândia, tradicionalmente consideravam sagrado o ferro do meteorito do Cabo York, frequentemente chamado de pedras celestes. Nota: o meteorito de ferro, conhecido como meteorito de Cape York, atingiu a Groenlândia há cerca de 10 mil anos, fornecendo materiais vitais aos Inuits para tornar a região ártica mais habitável. Que coisa! Então era uma das suas matérias-primas para a fabricação de ferramentas. Esse ferro meteórico era um recurso vital, reverenciado como um presente de Deus ou dos céus, e foi usado por séculos para criar ferramentas essenciais, como facas e pontas de arpão, por meio de processo chamado forjamento a frio, muito antes do comércio com os europeus introduzirem metais manufaturados. Mas existem metais únicos e extraordinários lá, conhecidos apenas pelo Loirão. Metais de origem extraterrestre. Essas são as verdadeiras terras raras. Os metais preciosos, de origem não humana, que lá tem em abundância. E seus associados próximos. Puccini também sabe disso, mas o mais importante é que o segredo sagrado do conhecimento alienígena avançado, enterrado sob o gelo. Sim, Bigodinho tinha conhecimento da existência da Groenlândia e de sua importância estratégica, principalmente para a coleta de dados meteorológicos cruciais para o planejamento de operações militares na Europa. Loucura, mas tudo verdade. Uri Geller. Última Thule, o reino perdido do sol eterno e o segredo Ariane. Como disse, a Groenlândia é uma concha de retalhos, com várias facetas diferentes. As lendas escandinavas não mentem. Thule ou Hiperbórea foi real. Mais do que uma terra perdida, era o reino de um povo extraordinário. Os Arianes, onde o sol jamais se punha, e uma civilização avançada floresceu com sabedoria e poder inimagináveis. Então ali é um local de entrada para a intraterra, os Arianes, os remete automaticamente, os Arianes, que são o principal povo, junto com Telos e Posite, do interior da Terra. E interessante que os Arianes têm a confirmação da existência desse povo pelo próprio almirante Richard Byrd. Tudo indica que os Arianes eram sobreviventes diretos da Atlântida. Após a grande cataclismo, eles migraram para o extremo norte e dominaram uma energia primordial, o Vril. Uau! Utilizando-a para absolutamente tudo. Desde a produção de suas naves até a cura e manipulação da própria matéria. Esse domínio sobre forças fundamentais da realidade os levou para um patamar quase divino, porque as possibilidades eram infinitas. Vril ou energia orgônica, como foi denominado pelo William Reich, ou superluminais, ou energia radiante, como denominava Nikola Tesla. Vários nomes diferentes, retratando a mesma energia.
A obsessão bigodista por Thule tinha um motivo profundo. Eles não buscavam apenas um território, mas o acesso a um portal dimensional ativo. As pesquisas secretas do Terceiro Reich bigodista confirmaram que nas regiões geladas da Groenlândia, a localização mais provável de Thule se encontrava. Existe uma fenda na realidade, uma abertura estável para múltiplos planos de existência. Um verdadeiro portal, Axis Mundi, na Groenlândia, onde o véu é praticamente inexistente. Não existe essa separação. Uau! Eu acho que é um motivo de... eu acho que esse é o verdadeiro motivo do interesse do loirão pela Groenlândia. Além de abrigar salas de registros repletas de tecnologias cósmicos e uma arca espacial soterrada, exatamente como apontado pelo contatista, no caso Alex Collier, dos Andromedanos. Uau! O vínculo entre a lenda e a história material é reforçada pela existência do povo Thule, antepassados diretos atuais Inuit na Groenlândia. Essa antiga cultura que migrou do Alasca para a Groenlândia por volta do século VIII demonstrou notável capacidade de sobrevivência e adaptação tecnológica no Ártico, estabelecendo comunidades utilizando ferramentas avançadas para o seu tempo. Embora esse grupo histórico seja distinto do mítico povo Arianes, obviamente, a coincidência do nome e da localização geográfica serve como um ponto de ancoragem fascinante entre o mito e a realidade histórica documentada. Realmente incrível, porque esse povo aqui, meus amigos, que são nativos da Groenlândia, eles são descendentes dos Thule. Do povo Thule, a cultura Thule. É bem interessante isso aqui. Esplêndido. O povo Thule, ou cultura Thule, foi uma cultura supostamente pré-histórica, e isso que os livros oficiais dizem. Tá? Isso que a história oficial professa. Foi uma cultura supostamente pré-histórica de caçadores de baleias do Ártico, considerados ancestrais diretos dos atuais Inuit, que vivem no Alasca, Canadá e Groenlândia. Que coisa. Exatamente onde se acreditava, mais ou menos, né, na região geográfica, onde se acreditava existir essa terra de Thule, que seria um mundo paralelo. Impressionante. A prova definitiva desse contato veio em 1947, em sua lendária carta, tá, do almirante Richard Byrd. O almirante Richard Byrd narrou em detalhes seu encontro com os Arianes no interior da Terra. Por isso que o bigodismo tinha obsessão pelos Arianes, porque ele associava na sua loucura com a raça ariana. Entendeu? Lembra, né? Ariano, parecido. Até soa quase que idêntico. Bem similar. Entenderam agora? Mas é claro que ele nunca teve acesso aos arianes, uma energia negativa daquela, óbvio que não. Nunca, só tentou. Nunca conseguiu. No interior da Terra, eles não apenas o receberam, mas transmitiram um aviso solene sobre o uso destrutivo da tecnologia pela humanidade da superfície, confirmando sua existência contínua e seu papel como guardiões de um conhecimento ancestral. E está aqui para vocês, meus amigos, essa aqui é a Marilyn, a alta sacerdotisa dos Arianes que teve contato, que recepcionou o almirante Richard Byrd no ano de 1947. Eu fiz essa foto, tá? É parecida, mais ou menos como ela é, tá? Não é muito fiel, através de A. Mas é o mais próximo que eu consegui chegar, tá bom, amigos? Ok. Tem mais ou menos esta aparência aqui. Ela tem um cabelo, um loiro diferente, é meio dourado, ruivo, uma coisa única. Pois bem. Carta do almirante Richard Byrd. Ah, só um trecho. Nós o deixamos entrar aqui porque você é de caráter nobre, bem conhecido, no mundo da superfície, almirante Byrd. No mundo da superfície? Replicou almirante Byrd. Eu perguntei em meio a um suspiro. Sim, respondeu a sacerdotisa com um sorriso. No caso, a Mari. Abre aspas. Você está no domínio dos Arianes, o mundo do interior da Terra.
Nós não tomaremos muito tempo da sua missão e você vai ser seguramente escoltado de volta para a superfície até uma distância segura além daqui. Mas agora, almirante, eu te direi por que você foi conduzido a vir aqui em nosso mundo. Nosso interesse em você começou justamente depois que sua raça explodiu as primeiras bombinhas em Hiroshima e Nagasaki, perturbando a ordem dimensional e criando uma bolha de controle. Nós não iremos tolerar isso mais. Não vamos tolerar isso mais. Dê um recado para os seus superiores. Quem assistiu às últimas lives e atualização do Stefan Burns sabe muito bem do que eu estou falando. Portanto, Thule não é um mito, é um legado vivo. A presença dos Arianes, seu domínio do Vril, a existência do portal dimensional e os arquivos cósmicos sobre o gelo da Groenlândia não são especulação. São os fragmentos de uma verdade histórica monumental, cuidadosamente preservada por aqueles que, desde os tempos da Atlântida, guiam o destino oculto da humanidade. A busca por Thule continua. Continua. E cada nova descoberta nos próxima do despertar para uma realidade muito maior do que jamais sonhamos. E no momento que houver o despertar da consciência, a entrega das tecnologias, porque o véu está sendo rompido, e ele se torna cada vez mais tênue, enfraquecido, Thule, Hiperbórea, esses HI Brasil, sem falar dos elfos, né, os denominados elementais da natureza, de Paracelsus, vão conviver conosco novamente. Esse dia está muito próximo. Análise da ameaça do Irão à Groenlândia colocam a UTAN em situação de risco. A questão é que, infelizmente, as pessoas querem uma resposta única. Não, porque é só isso, porque é só aquilo, não. É um mix de vários fatores diferentes. As pessoas querem uma resposta única que responda a todas as perguntas. A verdade é que é uma zona quente, existem fenômenos multifacetados, como acontece, por exemplo, no rancho Skinwalker, em Utah. Portanto, assim também como na Sedona, né, nos Estados Unidos também, rancho, agora esqueci o nome, Bradshaw. Portanto, na Groenlândia, além das salas de registro, uma arca espacial soterrada, temos uma entrada direta para a intraterra, ou seja, o reino dos Arians, retratado pelo almirante Byrd em 1947, além de um portal para o mundo paralelo superior, como Hiperbórea e HI Brasil. Aliás, o nome de Brasil veio desse mundo paralelo. E supostamente fica ali próximo da Irlanda, próximo da Hiperbórea, com certeza um dos reinos que faz parte da Hiperbórea, que é um reino de um mundo paralelo. HI Brasil, a fantástica ilha mitológica perdida no Atlântico. HI Brasil, a ilha que aparece nos mapas e desapareceu misteriosamente. Nos mapas antigos diz que ela existia, mas oficialmente ela não existe. Um mundo mágico. Um mundo onde as pessoas vivem por milhares e milhares de anos, onde praticamente existem animais mitológicos. Uau! Incrível. HI Brasil. Inclusive, um dos códigos do caso ufológico mais emblemático da Inglaterra, né, 1983, Hindlesham, agora lembrei, 2 militares conseguiram decodificar a mensagem, no caso eram humanos do futuro, e dar a coordenada exata da onde se encontra HI Brasil, só que HI Brasil não está no mapa, só está nos mapas antigos. Demonstrando que esses mundos iriam retornar um dia. Iriam novamente interagir com o nosso mundo, como acontecia em tempos imemoráveis. Isto é extraordinário. É maravilhoso. Pois bem, deixa eu retornar à espaçonave. Nossa, eu falei só 1/3 do que eu me pretendia falar, porque é importante passar esses temas com calma, com tranquilidade. Não adianta despejar de qualquer jeito, vomitar a informação de forma que as pessoas não consigam captar. Gratidão. Se você achou essa live importante, se você acha que essa live agrega
na sua vida e na vida de outras pessoas, dê o seu like. Dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ainda há tempo. Gratidão, gratidão. E um beijão no coração de cada um de vocês.